Vamos falar sobre marketing digital para advogados. Mas calma, não é sobre propaganda. É sobre construir algo muito mais poderoso: a autoridade. A gente vai entender agora como isso está de fato redefinindo o que é ter sucesso no mercado jurídico de hoje. E para começar, eu deixo uma pergunta no ar, uma provocação. Nesse mercado jurídico tão acirrado, ser excelente na parte técnica, será que isso por si só basta? A resposta, sendo bem direto, é não. Hoje em dia, a excelência é o básico, sabe? É o ponto de partida. O que vira o jogo é entender que, muito antes de pegar o telefone, o cliente moderno já pesquisou, já comparou e, o mais importante, ele está observando quem, no ambiente digital, projeta mais segurança e autoridade. E isso leva a gente para um ponto que é crucial e que essa frase resume com perfeição. Quem não constrói uma presença digital consistente acaba invisível para o próprio público. É um risco silencioso, mas gigante no mercado de hoje. Ok, então como é que se resolve essa invisibilidade sem ferir a ética da profissão? A resposta está em mudar o mindset. É parar de pensar em publicidade e começar a pensar em branding. O foco muda. Passa-se a construção de uma reputação sólida e não aquela busca por vendas a qualquer custo. E branding, no contexto jurídico, é exatamente isso aqui. Não tem nada a ver com mercantilizar a advocacia. Pelo contrário, é a construção estratégica de reputação, de autoridade e de coerência. É sobre ser reconhecido pelo valor e não só pelo serviço que se oferece. E esse quadro aqui deixa essa mudança de mentalidade bem clara. De um lado, a gente tem a lógica de vendas, que acaba levando para a mercantilização, para a briga por preço. Do outro, o branding, que constrói autoridade e coloca todo o foco no valor que o cliente percebe. A diferença é gritante. Tá, mas e na prática? Como é que esse branding gera valor? Primeiro, ele posiciona o escritório como uma referência na sua área. Segundo, e muito importante, ele gera confiança antes mesmo do primeiro alô. E por fim, ele garante que a escolha do cliente seja baseada no valor que ele enxerga e não só numa etiqueta de preço. O coração de toda essa estratégia pode ser resumido aqui: um cliente decide com base na confiança, não apenas na necessidade. A necessidade até pode abrir a porta, mas olha, é a confiança que fecha o negócio. Mas e a parte ética? Como implementar tudo isso sem cruzar nenhuma linha? Esse é o pilar central de tudo. O marketing jurídico ético é, na verdade, a fundação de toda a confiança que a gente está falando em construir. E o ponto de partida é inegociável. É a regra de ouro. Absolutamente todas as estratégias são desenhadas dentro dos limites do Código de Ética da OAB. Não tem jeitinho, não tem talvez. A integridade da profissão vem em primeiro lugar, sempre. Então, o que define uma comunicação ética e que é permitida? Basicamente, ela tem que ser institucional, focada no escritório, nos seus valores, ela tem que ser informativa, oferecendo conhecimento de verdade e, claro, educativa, ajudando o público a entender melhor o universo jurídico. E para não deixar nenhuma dúvida no ar, o que essa comunicação não pode ser? Ela não pode fazer promessas de resultados, não pode ser uma captação irregular de clientes, nem pode gerar uma exposição que, no fim das contas, enfraqueça a imagem profissional. Essas são as linhas vermelhas que jamais devem ser cruzadas. Com essa base ética bem firme, a gente pode ir para a parte prática. Como essa construção de marca acontece no dia a dia? Vamos dar uma olhada na estratégia digital integrada. A primeira peça desse quebra-cabeça é o Google Ads. Pense nele como seu ponto de autoridade no momento exato da decisão. Ele vai conectar o escritório com quem já está lá, no Google, buscando ativamente uma solução jurídica. É se posicionar como a resposta certa, na hora certa. Ao mesmo tempo, a gente tem as plataformas da Meta, como o Facebook e o Instagram. O objetivo aqui já é um pouco diferente. É um jogo de longo prazo, de construir relacionamentos e confiança. É por meio de conteúdo educativo, de conteúdo institucional, que a marca vai se fortalecendo e ficando na mente do público. Mas a mágica mesmo acontece na sinergia entre os dois. Pensa comigo. O cliente busca no Google e encontra o escritório. Beleza. Dias depois, ele está navegando no Instagram e vê um conteúdo super relevante daquele mesmo escritório. Pronto. A demanda ativa foi capturada e a confiança começou a ser nutrida. É um ciclo que se retroalimenta. E essa frase aqui amarra tudo de um jeito perfeito. Onde o cliente pesquisa, o escritório aparece. Onde ele acompanha, a marca se consolida. É sobre estar presente de forma inteligente em toda a jornada do cliente. Com isso, a gente chega na reta final da nossa análise. E aqui a conversa sobe de nível. A gente sai da tática e vai para a estratégia.
É a decisão estratégica final. O que essa abordagem toda oferece no resumo da ópera? Um planejamento feito sob medida, um foco total em branding e autoridade, um monitoramento constante para saber o que funciona e o que não funciona, e o resultado disso tudo: um crescimento previsível e, acima de tudo, seguro para o escritório. E chegamos ao ponto central de tudo. A decisão, no fim do dia, não é simplesmente anuncio ou não anuncio. A verdadeira decisão, a mais importante, é sobre como um escritório quer ser percebido no mercado. E isso nos deixa com uma reflexão final que vale para todo mundo. Como um escritório de advocacia quer ser percebido hoje? Porque a resposta para essa pergunta é o que vai, de fato, definir o seu futuro.